Muito bom, a gente está de volta aqui com o Ponto de Vista, né? Recebendo com muito prazer dois cirurgiões vasculares, aqui ao meu lado esquerdo o Dr. Marcelo Romiti e aqui ao meu lado direito o Dr. Paulo Iervolino, né? Os dois que estão aqui conversando com a gente, falando sobre as doenças carotídeas, doenças que levam, então, podem levar até um chamado AVC, né? Acidente vascular cerebral, popular derrame cerebral. A gente conversava aqui no intervalo a respeito da questão da prevenção, né? Eles explicaram no bloco anterior que aquilo que leva ao infarte, né? Praticamente é quase a mesma coisa que pode levar até o AVC, que pode ser tão fatal, né? E tão complicado para a vida do cidadão quanto o próprio infarto, né? Agora, as pessoas, como eu disse no bloco anterior, estão acostumadas a ir no cardiologista, mas não estão muito acostumadas a fazer a prevenção da carótide. Mas hoje me parece que é uma coisa, seria uma coisa quase, um exame quase que linkado ali, né? Quase que não diria unificado, porque são especialidades, a especialidade não é a mesma especialidade, né? O cidadão vai no cardiologista e já seria quase que automático fazer essa prevenção da carótide também, é isso, Paulo? Os pacientes em geral, a partir dos 40, 45 anos, aqueles disciplinados adquirem um hábito de fazer uma consulta periódica com o seu cardiologista. Então nós temos já pacientes, e na população, uma grande parte da população, tem o hábito de anualmente ir ao cardiologista. E lá ele faz o exame de sangue, faz a dosagem do colesterol, da glicemia, que é o açúcar no sangue, do ácido úrico e outras coisas. O cardiologista faz o exame clínico cardiológico, que inclui a ausculta, ele ausculta o coração e ausculta a carótida também. Porque uma das formas de você detectar que existe um estreitamento lá é auscultando. O mesmo estetoscópio que você ausculta o coração, se você auscultar o pescoço, você pode ouvir um ruído ali de turbilhonamento do sangue que já sugere que haja um estreitamento, uma obstrução parcial da carótida. Então, o cardiologista, rotineiramente, ele pede essa série de exames e complementa, às vezes, com um teste de esforço, ou teste ergométrico, ou ciclo ergométrico, ou teste da esteira. E, atualmente, já, usando a sua expressão, linkado à consulta cardiológica, a esse check-up cardiológico, já está fazendo parte o exame ultrassonográfico com Doppler da carótida. E como nós já dissemos, é um exame não invasivo, indolor, exatamente que também já é em uso corriqueiro nas gestantes que fazem o ultrassom, acompanhamento a cada trimestre da sua gravidez. O mesmo aparelho, o mesmo equipamento, com algumas modificações, é usado para se identificar essas placas obstrutivas da carótida. E com isso, se você detecta, você gradua, porque não é tudo ou nada. Você pode ter um estreitamento de 30%, de 50%, de 10% e até chegando a níveis assustadores. Tem gente que está convivendo com uma carótida com obstrução de 98%. Faltam 2% para ela obstruir totalmente. E isso não uma obstrução total. Ou pode ocorrer um derrame muito grave, a pessoa pode morrer ou ficar paralisada de um lado do corpo, às vezes se pega, dependendo do lado do cérebro, dependendo da região, pode ficar sem falar, não fala mais, e às vezes restrita definitivamente ao leito ou a uma cadeira de roda. Isso a partir de uma doença que pode ser detectada antes que ocorra o evento fatídico que é o derrame, o acidente vascular cerebral. Perfeito. Com relação à atividade física, né, vocês sugerem, orientam as pessoas, os pacientes, a que comecem a fazer o quê? Uma caminhada, é isso? Normalmente é assim, né? Na verdade, a atividade física, ela é sempre orientada a uma avaliação clínica, precede essa atividade física. Eu sempre falo para os meus pacientes que qualquer atividade física é bem-vinda. Caminhar na praia, hidroginástica, musculação, tudo que tire o paciente do sedentarismo é útil, mas é lógico que sempre com uma avaliação feita por um médico para ver as condições que esse paciente se encontra antes de direcionar para esse ou aquele exercício. Lógico, se o paciente tem uma reserva cardíaca, uma reserva cardíaca limitada, você não pode dar atividades que consumam, que precisem, exijam mais do coração.
mas você pode graduar alguma coisa, e eu acho que a musculação foi uma coisa que veio preencher bem essa falta e orientar para ele para atividade física que seja ideal para o caso dele. Uma outra coisa que você estava falando, hoje existe uma integração muito grande das especialidades que tratam dessa doença aterosclerose, que é o conjunto de vários profissionais que lidam com a mesma doença. Então, o cirurgião vascular, que é a nossa especialidade, tem uma interação muito grande com o médico responsável pelo tratamento das doenças do coração e as doenças metabólicas, que seria o endocrinologista. Hoje você tem esses 3 profissionais, ou pelo menos esses mais trabalhando em conjunto, de uma maneira a dar o melhor para o paciente, olhando o paciente de uma maneira integral. Não só olhar as artérias da carótida ou periférica, mas sim olhando o paciente como um todo. Como a doença ela é sistêmica, né, ela acomete todos os vasos, essa visão multidisciplinar de cardiologista, cirurgião vascular, endocrinologista, fisioterapeuta, nutricionista é extremamente importante para você dar o melhor para o seu paciente. Perfeito. Bom, falar um pouquinho sobre essa Semana Nacional de Saúde Vascular, também é bastante importante, né? É de 21 a 25, é uma semana nacional, né? Vai se discutir esses problemas vasculares, né? A especialidade de vocês é a cirurgia vascular, né? Onde é que é o ponto crucial que o cidadão realmente não tem alternativa e precisa partir para a cirurgia? Bom, a indicação cirúrgica hoje, quer dizer, na verdade o tratamento dessas lesões, quando sintomático, você pode optar por 2 tipos de tratamento. O tratamento cirúrgico, que seria a abordagem direta da lesão. Você faz uma incisão na região cervical, expõe essa artéria, abre essa artéria e retira a placa de gordura. Tira a placa de gordura, sutura a artéria, sutura a região cervical, mas você retira essa placa de gordura. Quando você tem uma lesão de difícil abordagem cirúrgica, quando que o tratamento cirúrgico se torna um pouco mais complicado, por várias indicações, você pode abordar semelhante a uma angioplastia de coronária, que é por um catéter. Então você aborda a lesão por dentro do vaso. Você entra com um catéter na virilha, navega pela circulação e coloca um balão no local onde está estreitado. Você insufla esse balão e você abre essa artéria e coloca uma armação de metal, que é chamado stent. Então você dilata essa artéria e coloca uma armação para que não feche mais a placa de gordura. Aí você retira a gordura também dessa Não, maneira? não. Aí não. São duas maneiras de você tratar essa lesão. Uma é cirurgicamente. Você expõe a artéria por uma incisão na região cervical. E aí você consegue retirar a gordura. Retira a placa de gordura. Quando fica difícil fazer isso, o risco é muito grande, né? Isso, depende da indicação. Quer dizer, tem pacientes que a melhor indicação, o melhor tratamento que você pode fazer de melhor para o paciente é retirar cirurgicamente. Tem outros pacientes que a abordagem cirúrgica não está bem indicada para aquele caso, e sim uma abordagem endovascular. Mais ou menos como a cirurgia cardíaca de ponte de safena e a angioplastia. Tem pacientes que têm melhor indicação de angioplastia e tem pacientes que têm melhor indicação, a melhor indicação é a cirurgia. Depende caso a caso. Até nós dois aqui, o Paulo, hoje ele é mais adepto ao tratamento cirúrgico e eu sou mais adepto ao tratamento endovascular. Isso é uma questão de preferência, mas as indicações estão bem padronizadas e os casos que eu indico cirurgia, o Paulo também indicaria e a endovascular a mesma coisa. É que eu tenho talvez um pouco mais de preferência para endovascular e o Paulo, eu acho que pelo tratamento cirúrgico. Mas as indicações são bem estabelecidas hoje. Como é que é a recuperação dos pacientes de maneira geral, Dr. Paulo? O Marcelo colocou bem, quer dizer, o tratamento endovascular, a angioplastia, é um tratamento moderno. Ele aprisiona aquela camada de gordura com um gradil, quer dizer, você comprime aquela camada de gordura, a placa de ateroma, que através de um processo cicatricial, ela calcifica. Então você esmaga ela contra a parede e aprisiona com um gradil metálico. Isso também se faz na coronária. Nós repetimos várias vezes, a doença é a mesma. Não é que eu tenha uma preferência, eu tenho uma experiência cirúrgica já de muitos anos, e a cirurgia da carótida, essa cirurgia de remoção da placa de carótida, ela já completou mais de 50 anos.
E nós temos a evolução excepcional. Ela chegou a ser a segunda cirurgia mais efetuada nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Ela só perdia na década de 60, 70 para esterectomia, para uma cirurgia ginecológica. Chegou a ser, porque se acreditava, se tinha tanto medo do derrame nos Estados Unidos, que se operava até em graus onde a indicação não era precisa, né? Ela é mais antiga que a cirurgia cardíaca, não? Olha, eu não vou saber te responder exatamente, mas eu acredito que sim. Porque a cirurgia da carótida essa que nós fazemos até hoje, começou em 1953, 54. E a cirurgia cardíaca com a circulação extracorpórea começou bem depois. Depois, né? Bem depois. Então, essa é uma cirurgia mais antiga do que a cirurgia cardíaca. Mas o cidadão se recupera bem, tranquilamente? A recuperação é o seguinte, enfim. Você, no nosso meio, no nosso caso lá, nós temos uma casuística grande já, ao longo desses 30 anos de exercício profissional, nós temos uma casuística muito boa. Os resultados cirúrgicos são muito bons, com muito baixo índice de mortalidade e de morbidade, de sequela. Lógico que todo tipo de cirurgia tem. E os procedimentos endovasculares e os cirúrgicos, hoje, se equiparam nos resultados. E na recuperação também. A cirurgia, os pacientes, em média, ficam internados de 24 a 48 horas depois do procedimento. E o êxito cirúrgico é em 97, 98% dos pacientes saem, entre aspas, recuperados, curados, vamos dizer, desse tipo de lesão. Entre aspas, vai aí porque... Porque a doença... Tem casos que não se... Não, curados porque a doença prossegue. Então, ela prossegue, eu falei curado da doença daquele ponto, mas a doença aterosclerótica continua na coronária, continua na outra carótida, continua na aorta, continua nos outros setores do organismo. Nós fizemos a prevenção, essa cirurgia e o método também endovascular, também temos que ressaltar isso. Isso não cura nada. É uma cirurgia que previne o derrame. Não cura o derrame depois de instalado. Se o paciente tiver um derrame e ficou com uma sequela, pode operar que não recupera mais. Então, o objetivo dessa campanha é exatamente esse, quer dizer, tratar a catástrofe antes que ela ocorra. Perfeito. Bom, só para a gente então retomar aqui rapidamente, temos 2 minutinhos aqui no final do programa e coloca aqui a Simone, avisa aqui a Simone. Bom, a campanha de educação e prevenção de doenças carotídeas, dentro desse projeto do Coração Cidadão, então acontece no Shopping Miramar, nos dias... 26 e 27. 26 e 27 agora, isso. Do mês de maio. Isso. Então, quem tiver interesse pode aparecer por lá e com certeza acompanhar as aulas, vai ser examinado direitinho, né? Na verdade, eles vão receber essa orientação nas aulas, vão preencher um questionário. Se esse questionário mostrar que eles têm alguma possibilidade de ter algum desses fatores de riscos exacerbados, eles podem fazer o exame lá na hora de ultrassom. Tá certo. E depois, bom, de 21 a 25, acontece a Semana Nacional de Saúde Vascular, que é uma especialidade aqui dos nossos 2 convidados. Quero agradecer a presença dos dois, doutor Paulo Iervolino, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima. Doutor Romito, obrigado também por estar com a gente. Até uma outra oportunidade. Eu agradeço aí projeto, tá bom? a oportunidade. Obrigado então, doutor Marcelo Romito, doutor Paulo Iervolino, obrigado a você que nos acompanhou. Está aí prestação de serviços, né? Em termos de saúde e prevenção, que é absolutamente importante para todos nós, né? Um abraço para você, a gente volta amanhã.